Bem-vindos ao podcast Piloto Fernando Aniceto. Tudo bem, gente? Estou com um queridíssimo aqui, um piloto do qual eu sou muito fã, que tem cara de criança. Todos vão pensar que ele tem 15 anos, mas não tem. Eu queria falar um pouquinho sobre talento, né? O que falta para que os pilotos talentosos que a gente tem aqui no Brasil se desenvolvam, cresçam, sejam um sucesso, ganhem dinheiro. Muitas das vezes a gente coloca a pasta embaixo do braço para mostrar um pouco do nosso trabalho, só que no fundo, talvez o que a gente venda não seja a corrida, não seja o troféu em si, seja esperança. Eu vou relembrar a corrida do Hamilton aqui no Brasil. Foi uma belíssima corrida. No entanto, eu diria que a parte que chocou a maior parte das pessoas foi a entrega da bandeira. Então, esperança é o que a gente vende. Exatamente. Muito bem-vindo. Eu agradeço o convite. Muito obrigado a todos aí acompanhando. Você falando que é fã minha, eu fico sem graça ainda, fico meio sem reação. Mas é uma honra aqui, realmente é legal estar no meio de pessoas apaixonadas pelo automobilismo, que a gente tanto luta para manter ele vivo e nós nos mantermos nele. Então, é uma honra estar aqui. Espero que eu possa compartilhar aí as experiências que eu tive com vocês. Eu tenho certeza que sim. Renan Guerra, que eu diria que é um piloto multidisciplinar. Do que eu acompanho, acho que qualquer carro que botar na mão desse menino... Eu falo menino porque todo mundo está vendo, tem cara de 15 anos. Renan tem 31 anos, inacreditavelmente. Pilotou já... Acho que a pergunta mais certa é qual carro você não pilotou? É verdade. Eu acho que a resposta é fácil de lembrar porque é onde que eu pretenderia estar e não consegui ainda, que é o Stock Car. Mas eu acho que em breve vão ter algumas experiências, algumas novidades. Mas é um carro que ainda não pilotei, por incrível que pareça. Já pilotei o Stock Light, o carro de volta rápida, que é muito similar, mas o Stock Car em si ainda não pilotei. Stockão, né? Mas de resto eu vou te falar que acho que a maioria dos carros, se me perguntar, acho que eu já pilotei. Vamos começar pela sua história de base. Como é que começou? Kart? Comecei no kart, assim, eu venho de uma família no meio do automobilismo, né? Assim, meu tio, meu primo, que deu uma sequência que meu pai acabou... Meu pai é o irmão mais velho, então meu pai que deu o primeiro passo aí pro automobilismo, desde correndo dos Bajas, na época dos Bajas e os Speeds. E aí deu sequência na família. Então eu desde pequeno tava... O Baja é o rally, né? O Baja é os Fusca que corria na terra. E nós acabamos dando essa sequência, assim, eu sempre gostei, desde pequenininho, acompanhando corrida. Só que, assim, eu tive a realidade um pouco diferente, eu acho que da maioria dos pilotos que vocês veem hoje na ativa, tanto porque, realmente, a gente é uma família simples, né? Meu pai, chefe de equipe, mecânico, então a gente fazia muito pelo amor. E eu corria, estava até comentando um pouquinho antes que a gente ia fazer essas corridas que tinha meio clandestina, que era em estacionamento de supermercado, né? Tinha um Pedroso antigamente, até que as pistas eram feitas de pneu com kart 2 tempos. Era meio loucura. Assim, hoje eu penso, meu pai fala, meu pai era louco deixar eu andar nesse meio aí. Mas era um negócio que o importante era estar andando, era estar na ativa. E aí fez muita diferença para mim hoje. Porque, assim, a gente sempre andava com pneu velho, nós tínhamos a equipe, era eu e meu pai, então a gente que estava sempre montando kart, a gente que estava sempre acertando. Construir, não podia destruir. Não podia destruir, né? Custava. E eu fui fazer meu primeiro ano de kart mesmo, apesar de andar do kart desde os 5 anos, nessas brincadeiras, treinando, né? Eu fui andar aqui na Granja, na Bireu Júnior, que era a época, foi meu primeiro ano de kart com 12 anos, que tinha uns patrocinadores que eram amigos do meu pai, que apoiavam, né? Na verdade, eram os apoiadores, né? E eles conseguiram fazer meu primeiro ano completo profissional e não tive dificuldade de ter resultados bons, né? Que assim, no primeiro ano fui vice-campeão
da categoria e tendo que vir a molecada da cadete fazendo brasileiro e tal, e a gente chegou de cara, do nada, né, e tipo, já competiu, mas a gente sempre prezava estar na ativa, sempre estar pilotando. Não é tão do nada porque você treinou, acho que ao extremo, né? Sem Exato. pneu, sem dinheiro. Exato. E nunca parou, né? Toda vez, toda semaninha, o que podia, a gente tava andando. Então, acho que isso fez muita diferença. E até o próprio kart, o rental, a gente fazia. Tipo, a gente brincava também. Com uns pneus nas costas, assim, ia lá, ficava andando. Então, isso acaba impulsionando. Eu vinha para a granja, não dava para treinar durante a semana, só treinava na sexta e ia correr no sábado. Não tinha aqueles... Que naquela época não tinha muito esse negócio de motor alugado, né? Você tinha que comprar lá, então tinha que ter 5, 6 motor para passar. E a gente não tinha, né? A gente tinha um motor. Tanto que o Marlia dava risada. Que o Marlia foi meu primeiro preparador. Marlia da Fórmula 1600. Da Fórmula 1600. Foi meu primeiro preparador aí de kart mesmo, que eu tive equipe. E quando chovia, eu ficava desesperado que ele não deixava eu andar. Porque estragava o motor andar na chuva, né? E aí, puta, eu chegava aqui, eu já chegava triste. Quando tava garoando, já vinha decepcionado. Eu falei, ele não vai deixar eu andar no kart pra não estragar o motor. Não, estraga o motor andar na chuva? Entra bastante sujeira. Assim, por mais que você coloca o filtro um pouco mais reforçado, assim, judia mais do motor. Então, pelo menos era o que a gente sempre poupava, que era um motor só. Então, era... E isso ajudou para o futuro o quê? Também se adaptar rápido, sem fazer muita besteira, né? Tipo, porque tinha que ser consciente para não bater. E isso foi virando um automático. Então, normalmente, em todas as categorias que eu fui acabar passando pela frente, que assim, aí eu fiquei dos 12 até os 15 no kart, e aí eu fui pros carros com 16. Como é que foi a transição? Essa transição... Na verdade, o meu pai tinha equipe dos protótipos dos Spiders e um dos pilotos da equipe não corria mais, estava com o carro lá e ele deixou com a gente. Ele falou, não, você pode correr, e a gente deixava só o carro tudo revisado, né? Mas o carro não era nosso. E a equipe era eu, meu pai, mais um mecânico, né? Aquele mesmo esquema. Só que, por sorte, a categoria estava em alta na época. A categoria dos Spider, puta, chegava, vou te falar que beirava os 30, ou não tinha 30 carros ali. E passava na Band, era uma corrida televisionada. A época, tipo, que até viraram meus patrocinadores com a cervejaria, que era o Kleber, o Vanuê, eles estavam entrando na categoria e foi aonde que minha história começou a desenvolver mais no automobilismo. Que aí o que aconteceu? Nesse primeiro ano, né, o dono da categoria pagava a inscrição, meu tio me dava o álcool para usar no carro, e aí o guincheiro levava de graça o carro, sabe? Era bem... E os pneus, ficava eu e o meu pai no caminhão que era, se eu não me engano, era o Edgar ainda, que até hoje que fica o Edgar, às vezes nos regionais, que o pessoal descartava os pneus slicks, e aí a gente ficava lá atrás dos boxes pegando os pneus catados do pessoal que deixava lá. O que sobrou, o que sobrava a gente pegava. E nisso daí a gente acabou... E fazendo assim, nós ganhamos a primeira corrida e fomos campeões. E isso daí, tipo, deu combustível de acreditar. Falou, meu, acho que dá. E aí eu tinha pessoas fortes na época na categoria que... Aí começou a me tirar um pouco do paulista, que era o regional, que era o mundo que eu conhecia. Uhum. E aí foi me levando para os brasileiros, que era a época o troféu Maserati. Tá. Que o pessoal, além da cervejaria, tinha o Cláudio Darugi, que eu não sei se vocês conheceram. Ele fez GT3 também. E ele começou também na Maserati. E o meu pai preparava o carro dele. E aconteceu, aí começa a voltar aquela história de ter que se adaptar rápido e não fazer besteira. Ele era um cara muito ansioso, assim, né? E tinha um dia no treino lá, que ele corria sozinho, e aí o carro não ia. Aí ele sabia que eu corria lá, né, com os Spider, aí o Kleber, o Vanuê, os caras da época falavam bem de mim.
E aí ele falou, você já andou na Maserati? Meu, acerta lá o carro. Eu falei, não, já, lógico. Aí demorou. E eu nunca tinha andado no carro, né? Não fazia ideia. Só que eu não ia perder a oportunidade, né? E aí foi que aí eu saí no carro dele, aí eu saí, dei 2, 3 voltas, parei nos boxes, aí já tinha virado um tempo legal. Aí eu mexi no carro, aí o carro melhorou. E aí foi que aí ele falou, não, você vai correr comigo. Aí foi aí onde começou aquela parte de fazer a parceria com o piloto que se torna um coach, que na época a gente nem chamava isso de coach. Isso daí foi em 2009. Em 2009. Ainda não falava muito em coach, assim. Aí, então eu ajudava ele e ao mesmo tempo eu guiava junto com ele. E foi aí que me deu espaço para pilotar os carros de GT. De ponta, né? É. E é uns carros... E eu só guiava protótipo, porque o protótipo é muito mais próximo do Fórmula, né? A tocada, a reação. E os carros de turismo, eu não tinha experiência nenhuma. Aí eu fui ter com a Maserati. E era uma categoria que estava crescendo também. Que o pessoal estava investindo em mídia e tal. E aí, então, eu fui nessa onda. Aí eu tive a sorte para conseguir sair ali, porque realmente é difícil de dar esse pulo, às vezes, do regional para uma categoria maior sem patrocínio, né? Que é a hora que a conta aumenta mesmo, né? Por mais que a gente goste, né? Não fica difícil. Então, a gente acabou... Aí eu acabei indo nessa onda com eles. Então, aí eu fiz o primeiro ano com o Daru, já o segundo ano eu já fiz sozinho, que aí eu tinha um patrocínio. Mas no carro dele? Não, aí eu corri sozinho, já, na GT4. Aí a gente foi vice-campeão, mesmo porque a Maserati era um carro considerado na GT4 um pouquinho inferior. Assim, era um carro era mais antigo, aí tinha que andar junto com a Ferrari, Aston Martin, tipo Ginetta. E mesmo assim, a gente perdeu o campeonato por 1 ponto, foi uma judiação que a gente teve uma quebra de motor, que zeramos na pontuação, não tinha descarte e não conseguimos recuperar, porque assim, as corridas que a gente não quebrou, as que não quebraram, a gente ganhou a maioria. A gente foi o que mais teve vitórias no ano, mas por ser o carro muito no limite, que era um carro que chegou no Brasil que virava 47, 1,47 Interlagos, e para acompanhar os GT4 tinha que virar 1,42. Então era um carro que estava bem no limite dele. E a gente fez ele chegar nos 42, só que judiava. Então era um carro mais delicado pra gente. Mas assim, tava lá no meio. Tanto que era legal. Você ia pro sul, que eu acho que o pessoal gosta de torcer pra aquele que é o mais fraco, né? Aí você ia lá no sul, que o pessoal é fanático. Aí os caras, a gente tava torcendo pra Maserati amarelinha que... Pô, não é possível esse carro andar na frente da Ferrari, do Aston Martin. Aí o pessoal acabava torcendo, assim, e ali era o braço mesmo. E o carro era guerreiro, né? Tipo, era um carro, 2005, que corria em 2010 contra a Ferrari do ano, né? Tipo, Aston Martin, Porsche, era outro nível. Então, isso me deu o passo pro GT4. E aí, quando eu fui subir pro GT3, que aí era o degrau que eu queria chegar, no sentido que tinha os pilotos de Stock Car, né? Os pilotos que fazem dupla, né? Um piloto gentleman, né? Que é um piloto que é empresário, né, e faz o automobilismo como um hobby, mas o cara é dedicado para o automobilismo, e o piloto profissional. E todos os outros pilotos profissionais eram pilotos de estoque. E foi aí que eu consegui, num shakedown, na verdade, teve um treino que, para dar o passo da GT4 para a GT3, foi meio que assim, foi na sorte também. É aquilo, momento certo, na hora certa. E talento certo. Nós pegamos eu ia correr de GT4 com o Caio Coelho, não sei se vocês devem conhecer, corre de Sprint Race. E aí o Vanwee ainda estava sem dupla para correr com ele de Lamborghini. E estava tendo as equalizações de todos os carros. E aí tinha o Henrique Bernold, mais um piloto francês, que estavam testando todos os carros para deixar eles no mesmo nível para a temporada. E aí, nisso daí, o Vanwee, conversando com o Risse e tal, ele falou, põe o Renanzinho pra correr lá, o Risse falou, né? O Risse me deu meio que o pontapé inicial. E eles, será que ele dá conta? Não sei o que, ficou aquele papo. E aí, no fim, eles falaram, vai lá. Tipo, no final do treino, faz um teste. E aí, eu dei 5 voltas no carro e a gente fez o primeiro tempo. Aí foi aonde que me garantiu lá.
Aí eu acabei ficando com ele, seguindo essa trajetória dos GT3, assim. É muito legal o seu desenvolvimento e essa sensibilidade que todos os desafios que você foi vivendo, você e o seu pai, te trouxeram. Então, o fato de alguém ter te indicado é a construção de tudo isso que você fez ao longo do período. Sim. Né? Correr com o pneu careca, chegar na frente, né? Pegar o refúgio ali e servir como material principal, isso... a gente ia buscando os pneus lá, a gente era, vamos falar, a gente era simples, mas era limpinho, né? Porque assim, nós íamos com paquímetro, durômetro, ficava que nem uns doidos lá, medindo todos os pneus, velho, lá pegando qual que era o melhor. Ficava horas ali. Até o pessoal falou, a gente vai começar a não descartar mais pneu aqui, vai deixar só depois que passar a corrida para descartar os pneus. Para não dar arma. Para não dar, Mas foi muito legal, assim. Foi uma época que... E eu aprendi muito, né? Foi uma escola muito boa para mim, a época dos protótipos, que era uma categoria meio que livre, no sentido de regulagem de amortecedor, cabeçote, motor, relação. Então... tinha que ter muita sensibilidade, sabe? Você sentia a diferença do carro. Você tinha que sentir o motor, você tinha que sentir a relação, você tinha que sentir o chão do carro, o acerto. Os amortecedores eram meio que liberados, então tinha muito recurso, amortecedor até 4 vias, assim, então eu acabava andando muito. E eu andava muito no carro dos outros também. Assim, porque né, meu pai tinha equipe, eu andava no carro dos outros pilotos para acertar os carros da equipe. E meu primo, mesma coisa, eu andava nos carros do meu primo, da equipe, para acertar para eles. E isso foi me dando bagagem ao mesmo tempo, entendeu? Foi dando a sensibilidade de poder acertar um carro, tanto que eu fui o mais novo a entrar na GT3 na época, e eu era o único piloto que não era de Stock Car. Então, assim, para mim foi, assim, eu falei, para onde? Foi mais do que eu imaginava, né? Porque eu tinha, sei lá, eu tinha 18 para 19 e já estava andando num GT3, e com a responsabilidade de mesma coisa, né? Era um carro caro para não ficar errando, né? Não tinha muito essa, né? Vou ficar testando margem, o carro, né? Não tinha muita margem. E então assim, e isso me deixou mais forte ainda, porque com 18 anos, vou falar, eu andava no meio dos pilotos pró ali no meio. Então eles me puxavam para cima, né? Porque a régua era alta. Então quando eu fui fazer outras categorias de base para teste, algumas coisas assim, dava uma sobra, você sentia assim, que falava, nossa, lá no Brasil é mais difícil, né? Tipo, o buraco é mais embaixo. Que eu fui fazer depois, né? Eu fiz uns testes na ProMazda, em Indianápolis, andei na Índia, no Bahrein. Então conta a sua experiência. Mas a GT4, como é que... Você fez a transição de GT3, GT4... Aí eu fui pra GT3. E aí foi quando a GT3 acabou. Aí teve a categoria e foi aí que eu tive, eu acho que, os meus piores momentos da minha carreira, que aí o que eu tava só subindo, aí começou a descer no sentido que, assim, basicamente, eu não tinha um patrocinador fixo, né, certo? Eu era contratado para pilotar, mas eu não tinha um patrocinador fixo. Acabou não dando certo. E as categorias que me seguravam são essas que dividiam com pilotos, né? Não de andar sozinho. Então, a gente acabava... Aí eu acabei tentando entrar na Stock Car. O Elinho, nessa época que eu andei de Lamborghini, a gente teve o mesmo patrocinador comum, Elinho Castro Neves, e ele tentou me levar para lá. Quando eu fui testar lá, nós tentamos arrumar patrocínios para andar lá nos Estados Unidos e mesmo assim não conseguimos. E é porque assim, a gente ia começar meio que uma estaca zero, né? É uma estaca que às vezes a pessoa vai andar e tipo tem... vamos aqui para os Estados Unidos, custa 600 mil, aqui eu tenho 100. Aí o cara que tem 100, o cara vai, entendeu? O cara... Tem um amiguinho aí? Tá resolvido o problema? Tá resolvido? Carol, você corta isso. Não. Gente, eu não vou ter condições de apresentar porque surgiu
uma baratinha. Eu vi no cantinho aqui andando antes. Ai, não, então. Não tenho condições. Ah, tá tranquilo. Não, e ela não vai cortar. Não vai cortar? Não. Eita. Não. Depois ela vai colocar alguma piadinha ainda em relação ao... Eu não tenho medo de muitas coisas, mas de barata eu tenho. Resolveu? Ah, mas já se escondeu. Já foi dormir, já. Você não mentiria pra mim, né, Pedro? Eu não vi. Resolveu, Didi? Não resolveu nada. Bom, vou ficar aqui com as pernas para o ar. Agora eu nem lembro direito o que tava falando até agora. Deixou... Perdão. Acontece, a gente tá no meio da natureza, né? É raiz, Obrigada, né? É nosso coprodutor, Pedro, se encarregando também do cenário. Seguimos. A gente falou do processo da GT3, GT4, isso. E aí... Aí quando a GT3 acabou, ainda eu tentei algumas coisas, o Elinho me apadrinhou no começo, que a gente tinha um patrocínio comum, que a gente tentou levar lá para fora. O Hélio Castro Neves. O Elinho, e aí acabamos não conseguindo. Foi aí que eu arrumei uns testes para fazer, tanto que aí quando eu andei em Indianápolis, e é aquilo lá, aí eu corria só de GT, aí eu fui andar em Indianápolis de Fórmula, tipo, uns caminhos totalmente ao contrário, né, tipo, normalmente... A gente que ama automobilismo, tem motor, tem roda, tá tudo certo. Tamo lá. E aí lá foi muito legal, assim, a experiência é aquilo, aí eu andei no Fórmula lá, a equipe era Juncos, era uma equipe boa na categoria, só que ela nunca tinha andado em Indianápolis. Era uma equipe, são os testes coletivos que eles fazem de final de ano. E todas as equipes de Fórmula Indy, Indy Lights, tá tudo lá junto. E então, tava lotado, né, o autódromo, assim. E aí a gente, né, imaginando lá, frio, né, só o frio que eu não tava acostumado tanto. Dava umas 6 voltas para esquentar o pneu. Mas E aí a equipe, mesma coisa. Lá eu tive que passar. Como a equipe nunca tinha andado lá, ela não tinha uma relação exata de câmbio para usar, né? Todos os acertos do carro em geral. E foi aí que nós começamos nos treinos. Mesmo assim, acho que no primeiro treino a gente já ficou em terceiro. E aí foi mexendo na relação, até que no quarto treino a gente terminou o treino em primeiro, que eram 2 dias de teste. E os caras, tipo... Aí eles tentaram muito, a equipe mesmo tentou muito me colocar lá. Porque eles, lá é o nível de equipes, essas equipes melhores de ponta, tem fila lá para os caras entrar, né? Só que os caras escolhem normalmente quem eles querem. Só que aí eles ficaram segurando minha vaga, para você ter noção. Eu andei em outubro lá, até começo de fevereiro. Coisa, tipo, que nunca fazem, assim... E os caras lá, e a gente lá tentando, porque ele falou, era preço de custo. Eu não esqueço, que assim, era 600 mil de dólar e fizeram por 150 de dólar. E eu morando lá, tudo lá, para ficar lá mesmo. E mesmo assim, era pouco, mas não tinha também. A gente não tinha nada. E o patrocínio que a gente ia tentar levar aqui do Brasil, que era o combinado levar, acabou não acontecendo. E aí perdeu o time, entendeu? Aí não deu certo de ir, acabamos pedalando aqui, aí eu entrei pro Copa Petrobras de Marcas, que na época estava começando o Copa Petrobras de Marcas. Não tinha nenhuma empresa americana que de repente desse para ir atrás lá? Muito difícil. Diferente um pouco às vezes do brasileiro, né? As empresas americanas, eles apoiam um piloto americano. Se fosse o americano, a preferência é total para o piloto americano. A ideia era tentar alguma coisa, levar tipo da empresa brasileira que tivesse negócios lá, né? Para associar. Só que mesmo assim não conseguimos. E mesmo com o Elinho com nome de peso, né? Que o Elinho era forte, que quem ajudou era a Catius, que é a irmã dele, né? Que era empresária dele. E nós fomos viajar, fomos para outros patrocinadores de conhecidos meus também, lá na Flórida, e ficamos tentando buscar de tudo que é jeito, só que não deu certo. Não deu certo, e aí eu voltei de novo para cá.
E aí, para ajudar ainda no... Aí aconteceu um monte de... quando vem a onda, né, para te afundar, aí você tem que ser guerreiro para voltar. Aí foi quando apareceu a CLA. A categoria da CLA, com as categorias novas, né, tipo os carros novos da Mercedes, que aí também corria em dupla, podia correr em dupla. Só que aí fechamos para correr em dupla, aí deu 2 etapas, do nada a Mercedes, não pode mais piloto profissional correr junto. Aí, tipo, com o patrocinador fechado, tudo fechado, e aí simplesmente não podia mais correr. Aí tava eu, Gaetano, Salas, na época, né, dividindo com os pilotos gentlemen, né? E aí lá vou eu pedalar de novo, a pé de novo, né? Tipo, durante o ano. E foi aí que teve a chance de eu andar no Fórmula 3 do Raut, da época que eu fazia coach para eles. E aí o Rafa se machucou, ele não pôde ir na corrida. E era a época que o Piquezinho corria aqui, né? O Pedro Piquet, né? Uhum. E aí, cara, era assim, a Cesário dominava, né? A Fórmula 3 ali. E só que nessa corrida tava chovendo, em Interlagos, de Fórmula 3. Eu nunca tinha andado. E aí a gente venceu a corrida em cima da galera. E aí eu continuei o resto do ano com eles, entendeu? Foi o que me ajudou. Tem como não ser fã. Mas, assim, é aquilo. Eu acho que no seco ia ser difícil, porque a diferença de equipamentos, até de passar pneu novo, essas coisas, eles tinham muito mais do que... Mas como na chuva... É aquilo, eu andava com o protótipo que era muito parecido, apesar do Fórmula 3 ser mais rápido, mas a reação, o estilo era muito parecido. E aí foi aonde que aí eu consegui de novo, tipo assim, aí eu consegui um resultado legal para eu continuar com credibilidade. A 3 era naquele período da Renault? Não, essa Fórmula 3 foi em 2014, que era a época que era preliminar junto com a Stock. Que aí ficava junto com a Stock, era preliminar, né? E aí tinha um gridzinho legal até. Aí o pessoal tinha dado uma levantada no Fórmula 3. Ela tava meio que já... Acho que foi o último ano dela, na verdade. Depois que o Pedro saiu também. Acho que eles tentaram levar a categoria em si. Aí eu acho que hoje... Eu vejo no Paulista que tem umas etapas de Fórmula 3, mas... Não é com grid, eu acho que tão cheio. Porque eu lembro que, pelo menos na época que eu andei lá, tinha pelo menos uns 16, 17 carros tinha no grid, assim, pelo menos. No Paulista, o que a gente teve a Inter, né? Até o ano retrasado. Tem a Delta, que aí tá recorrente, isso. Já, se eu não me engano, no segundo ano. Fórmula 1600 e a Vi. 1600. Que é a escadinha dos Fórmulas. É a escadinha do Fórmulas. Então, aí eu acabei andando no Fórmula... Aí nessa transição, o Valtinho, que teve aqui com vocês, já o Savário, que ele me ajudou nessa transição que ainda estava com um pouquinho o coelhinho também, o Valtinho, ele pegou, eu praticamente, acho que meio que no pior momento, assim, que eu tava da carreira, assim, que tava difícil. A gente tava pedalando atrás de patrocínio e a época que a GT acabou. Talvez se eu tivesse conhecido o Valtinho um pouco antes, teria conseguido alguma coisa... O Walter se colocou de uma forma que muito profissional. Porque ele é um cara, ele conversa muito bem, ele tem a cabeça bem aberta, assim, né? E é apaixonado por automobilismo, assim, né? Para começar. Então, ele tem... Eu confio muito nele e a gente batalhou muito junto. Vários perrengues e... Conta alguns desses perrengues. Ele contou alguns aqui. Tem uns perrengues bons que quando ele que arrumou para eu ir correr lá na Índia, na MRF. Uhum. E foi uma experiência incrível, né? Que assim, ele conhecia um engenheiro da Dallara que fazia porque lá a MRF são uns carros como se fossem uns Renault. Era um Fórmula Renault lá, né? Que é motor, só que era motor Renault, chassis Dallara. E aí eles fazem a parte lá de... Corria no Bahrein, Qatar, New Delhi, que é onde foi a Fórmula 1, que teve em New Delhi, e em Chennai, que é a sede deles, que é lá na Índia mesmo, que é a sede deles. E aí nós passamos uns perrengues lá na Índia, lá, que não conseguia comer nada, né? Ficou uma semana quase sem comer. Mas ele assim, além de
de tentar arrumar com os patrocínios, assim, a gente vinha tentando fazer uma coisa, não além, que eu precisava de alguma coisa instantânea, mas assim, uma coisa para o futuro, né? E ele, na época, com o Cantan Kart também, ele tava sofrendo ali para organizar e fazer, e a gente tava junto lá. Eu acompanhei eles no Cantan o tempo todo, ajudava lá a organizar um pouco também. Já tinha um pouquinho de experiência com os desafios do kart? Já tinha uma noção. Daí conhecia os mecânicos, a maioria dos mecânicos lá a gente conhece, né? Então o Valtinho, ele lá... Então, aí quando a gente foi andar na MRF, foi legal também, que a gente foi lá para fazer uma etapa, que era essa de New Delhi. E aí a mesma coisa, caiu de paraquedas. Assim, o Renan Guerra é o menino que corre de GT lá no Brasil. E aí, quando a gente chegou lá, assim, porque o Walter falou, é uma categoriazinha lá que eles pegam alguns pilotos, né, do mundo inteiro e corre. Mas eu achei que eram pilotos mais amadores, né, assim, iniciantes. Aí chegou lá, tipo, eu via todos os moleques da GP2 andando lá, que aí o pessoal, aí o que eu entendi, o pessoal usa, quando acaba mais ou menos em outubro, os campeonatos europeus, o pessoal pega essas categoriazinhas que eles fazem, eu não sei se fala de verão, né? Tipo assim, eles pegam, vai de outubro, tem uns campeonatos que é a MRF, começa de outubro e vai até fevereiro o campeonato, que é justamente o espaço que não tem os campeonatos da Europa. O regular, né? O regular. Então, eles pegam e fazem... Então, tipo, na época que tinha o Arthur Pique, o Tio Elinas, que é o cara que corre de Super Cup, Tinkerner, que é o piloto que corre na IMSA lá, que disputando com o Nasser. Então, toda essa galera tava lá, né? E aí a gente, no primeiro treino, a gente ficou entre os 10, de 20 e pouco. E aí o pessoal já começou, parabéns e tal. E eu meio emburrado ainda, que eu não sabia nem quem era quem, né, dos caras, né? Eu fui sabendo depois, né? Eu falei, caramba, 10º, né, e tal. E aí, aí foi falando, não, meu, aquele cara corre de GP2, aquele cara corre na Fórmula 3 inglesa, aquele lá, é campeão não sei do que. Falei, legal, né, tá nesse meio, né? Aí eu animei de novo um pouco. Só que aí na corrida, eu consegui fazer uma largada boa, fui pra quarto de cara, deu uma... É que tomei umas broncas lá depois também, do pessoal, de uns toquezinhos, que eles falavam que brasileiro é natural ser muito agressivo. Eles falando, né? Que, Aí eu falei, eu não sei se é porque eu tava acostumado com GT, né? Carro de GT, né? Aí eu dava uns toquezinhos, mas era normal. Uns apoiavam e só os comissários mesmo, mas os caras da categoria achavam legal. Aí foi o que aconteceu. Por mais que eu acho que eu terminei, meu resultado foi o 5º lugar. Não cheguei a dar no pódio, só que aí os caras gostaram, né, da gente, e aí convidou para fazer o resto da temporada lá. A gente fez a primeira em New Delhi, que era só essa que a gente ia fazer, aí depois a gente fez mais 2 no Bahrein, aí, por conta da própria categoria, sabe? Que legal. E aí foi uma puta experiência, porque lá era a mesma coisa. Você podia fazer tudo, você tinha um engenheiro para você, só que você podia mexer no que quisesse do carro, entendeu? Só que aí os acertos eram livres. Era livre. É bom e ruim ao mesmo tempo, porque, né, não tinha muita experiência, só que da bagagem que eu tinha, assim, a gente conseguia fazer um carro legal, assim, para andar. Só que eu tive azar um pouco de quebra, essas coisas que acontece, porque lá era tudo assim, você quebrava na primeira, aí você larga em último na outra. Aí para ultrapassar, aí eles gostavam da gente correndo, os caras da categoria, por causa disso, porque para passar era difícil. Então, normalmente, a corrida largava e ficava meio que perto da mesma. E nós, né, eles falam, os brasileiros são os doidos que vai tentando passar de qualquer jeito, né? Você fez jus à marca. Aí foi aonde que aí realmente, aí largava de 20º, aí terminava em 4º, aí aqui tava em 2º, aí quebrou um semi-eixo, aí eu tive na outra que largar em 20º de novo, sabe? Aí falei, não era pra eu subir no pódio lá. E aí, só que ficou. Aí, tanto que aí, o próprio engenheiro da Dallara, aí ele tinha chamado até para testar que na época que tinha o LMP1, que era uma da Lotus, que era na época andava o carro todo escrito Praga, né? Só que no dia do teste o cara bateu o carro e aí eu não treinei e aí não tive mais a chance de andar também no carro. Aí eu fiquei um dia a mais lá acompanhando o treino deles no Bahrein e o cara no meio do treino, acho que era um piloto pagante, e acabou batendo o carro e aí não... Tirou a chance. Aí tirou a chance de dar uma voltinha no LMP1, né?
ia ser um sonho, né? Porque o carro era... Não era... O LMP1 da Lotus tomava um pouco em relação aos outros, né? Que tinha da época da Audi. Mas o ronco do carro parecia um Fórmula 1 passando, né? Então, só a vontade de acelerar o carro já era o suficiente. Já dá uma voltinha, sentar no carro, né? E foi isso. E aí a Porsche, né? Aí agora voltando, né? Tipo, que aí eu voltei para marcas. Volta pro Brasil. Voltei pro Brasil, aí acabou o Fórmula 3. Aí a Honda que te deu um caldo. Aí eu fui melhorando no sentido do Copa Petrobras, só que aí depois eu tomei um outro caldo também que é... Não vou falar nomes, né? Mas o Valtinho tava junto e a equipe acabou abandonando o barco no meio. E mesmo com patrocínio, a gente tudo fechado, a gente só fez 2 etapas e parou pela equipe. A equipe acabou parando e aí ficaram na mão de carro. Ficamos na mão. Aí eu peguei, aí eu fiz uma etapa com Fluência, aí a outra etapa eu fiz com outro Ford. E ficou meio pulando, assim, sabe? E aí foi quando eu consegui a Porsche. Eu arrumei Aí, como o Marcelo Hahn, né, da Blau, ele me convidou para andar uma etapa lá nos Estados Unidos de Lamborghini. Do nada, assim, apareceu a oportunidade. E aí eu fui andar com eles. Aí eu criei um vínculo de amizade bom. E foi aí que eu tive a gente fez 2 etapas lá fora. Aí aqui na Porsche do Brasil, que tinha um Endurance da Porsche, foi aí que eu entrei mais pro mundo da Porsche, né? Da Porsche Cup. E que aí eu andei com o Christian, que é o filho do Marcelo Hahn, de Blau. E aí vencemos, né, a primeira etapa. A gente disputou o título até a última etapa, perdemos por quebra. Na verdade, a gente teve uma quebra de câmbio. Cinética, não, foi o câmbio. Foi câmbio. Quebrou o câmbio e aí acabou não pontuando, né? Porque a gente precisava terminar, tipo, em sexto, não precisava chegar lá na frente. E acabou perdendo o título. Só que eu criei um vínculo muito bom com eles e com a própria Cup, né? E aí foi aí que eu comecei a fazer... Eu fiquei como piloto de teste da Cup, porque aí hoje nós temos aí, vamos falar, uma meia dúzia de pilotos que faz um shakedown nos carros, né? Na Cup. E aí eu fiquei como um deles e isso virou uma vitrine para mim, entendeu? Também. Para fazer o coach para os pilotos e correr nas etapas de endurance da Cup. Então isso já me deu uma erguida. E nessa que ergueu, eu conheci o Ezio também. O Ezio Chiesi, que é o dono da equipe que eu corro do Gineta. E que ele também trouxe o Gineta de fora. Como eu conheci o Adolfo dos Estados Unidos... Aí ele me indicou e aí eu criei amizade com o Ezio. Aí eu falei, posso ir na Itália? Eu que liguei pro Ezio, meti a cara, né? Nem sabia quem que era. Eu sabia que o carro tava no Brasil. Eu falei, você precisa de alguém para acertar o carro e tal. A primeira etapa é em Curitiba. Falei, não precisa acertar nada comigo. Eu vou lá, vou andar e a gente se fala. Aí ele falou, não, vou precisar, legal. Aí foi aí que é onde a gente fez a primeira etapa. Aí a gente ganhou na GT4. E aí eu fiquei e tô lá até hoje. Tô 3 anos lá. 3 anos. Conta um pouquinho de como funciona várias pessoas que assistem. A gente tem pessoas que são do automobilismo, pessoas que só querem ouvir uma boa história, inspiração. Conta um pouquinho como é que funciona o Endurance para as pessoas, a Gineta em si. O Endurance Brasil, hoje ela é voltada assim, ela tem a parte de associação de pilotos, né, que é um pouco diferente de uma organização que normalmente vai, por exemplo, a Cup, a gente tem o Denner, que é o Denner que vai decidir tudo, né, o que vai fazer das coisas. Aí lá na associação de pilotos tem o Henrique, que é presidente, mas tem uma junção dos pilotos que entram num acordo para fazer a categoria acontecer. A gente quer a corrida a tal horário, a gente quer tal televisão. Então, você tem um pouco de voz lá dentro. E, assim, a categoria do Endurance, a hora de voo é muito legal. Assim, eu sou suspeito que eu gosto de prova de Endurance. Tem gente que às vezes não gosta tanto, mas eu gosto, que é uma prova que você... Não é só velocidade, porque às vezes muitos pilotos têm velocidade. Só que assim, você tem que ser... Lá, às vezes, você tem que ser rápido,
aí ao mesmo tempo sem estragar o carro, poupando o pneu. Tem que ser regular, econômico. Aí você tem que saber ser rápido para não ir sem gastar pneu, às vezes economizar um pouquinho de combustível, se bem que o Gineta não economiza muito, é mais no AJR. Mas é a mesma... a parte de dinâmica é o tempo todo uma estratégia, sabe? Então, assim, para o Endurance Brasil, hoje, assim, você tem as categorias de base, o pessoal que não quer gastar muito, tem a P3, que é a categoria com os protótipos abertos, aro 13, é um carro que vira bem, não é um carro lento, mas é um carro que o custo-benefício já se torna acessível, gasta menos pneu. Aí, só que hoje a Endurance cresceu muito, né? Hoje, vamos falar que 80% do grid são carros de fora, né? Sem contando os P1 do Moro, que são carros nacionais, mas são carros super rápidos. Então, mas os carros de GT que a gente tem hoje, então são carros caros, carros bons. Então, a velocidade do Endurance das provas ficou muito rápida. Então, tem Ferrari, Lamborghini... Tem todos... lá você tem, na parte de GT3, que tem Porsche, Ferrari, Lamborghini, o Aston Martin. Aí na GT4 tem McLaren. Na GT3 também tem a McLaren do Dablau. Aí tem a McLaren do Ambrunhosa, tem Mustang. Então, assim, pro público, às vezes o público... É diferente do público que às vezes talvez vai para estoque, que conhece os pilotos e a marca, né, do patrocínio. Lá o pessoal vai ver carro. Tipo, no Endurance o pessoal quer ir lá assistir e quer ver os carros. O cara tá vendo lá a McLaren, o cara moendo o carro e o cara vê os carros, os melhores carros do mundo tá lá. Até o próprio protótipo da Gineta, que é um LMP3 mais forte, né? Ele não é 100% um LMP3. É um carro com monocoque todo de carbono, é um carro lindo. Você olha o carro e fala, parece um carro de Le Mans, né? Então, pro público que gosta de ver carro andando... É bonito, né? É bonito de ver, é legal. E eu gosto dessa parte de estratégia, né? Tipo, vamos acelerar nessa parte da corrida, vamos esperar aqui e tal. Essa parte até que eu gosto. Eu gosto de corrida de sprint, mas também gosto do Endurance. Só que a hora de voo do Endurance é muito melhor. Para quem está começando, às vezes, o cara cair numa Endurance é legal, porque o cara vai estar lá... são 4 horas de prova. Um stint, no mínimo, é 1 hora. Às vezes você não anda isso no final de semana. Entendeu? Tipo, porque você pega final de semana de corrida de sprint... ou 30 minutos, por exemplo. É isso aí. E mais os treinos, né? Que você tem pelo menos mais umas 4 horas de treino livre, né? Então, você anda no final de semana, pelo menos 1h30, 2 horas, no mínimo. No mínimo. Tem dividido normalmente 2 pilotos, né? A média do pessoal divide em 2, 3. Eu, né, nesse ano, no Gineta, a gente acabou ficando em 4 pilotos, um cada stint, mas não que não às vezes eles não vão todos, então às vezes acaba andando em 3. E aí, normalmente, eu dobro o stint, né? Aí eu faço o stint duplo, quando tem o espaço, né? Que o piloto profissional pode, no máximo, andar a metade da prova, não pode andar mais que a metade. Então, hoje que eu acabei andando, além do Gineta, né? Que eu já venho 3 anos andando, aí apareceu a oportunidade para andar com o Emílio no AJR, que também... Com o Padron, né? Com o Emílio Padron, que foi um convite também em cima da hora dele, que ele estava com menos um piloto lá, e aí eu fui substituir e fiquei. E aí vou estar com eles na próxima também. E aí também é um carro fantástico de guiar. E lá eu guio 2 stint. Então eu guio 2 stint no protótipo e 1 no Gineta. Então, tipo, eu corro 3 horas de prova. Você chega a treinar ou não precisa? O quê? Preparo físico? Não, a treinar, fazer o treino livre com os carros. Treino. Normalmente é um shakedown, né? Normalmente, assim, eu sou o primeiro a sair com o carro na pista, faço o shakedown, ver se o carro tá acertado, ok. Aí entre os outros pilotos. Aí, perto do quali, eu passo um pneu melhor perto do quali, né? Pra ver a reação do carro com um pneu bom. E aí eu vou pro quali. Mas treina pouco. Bem pouco. Porque não tem necessidade. Não tem necessidade no sentido assim, é melhor o meu parceiro evoluir, tipo, e melhorar
meio segundo, 6 décimos, às vezes 1 segundo, dependendo da pista, do que eu achar 3 décimos no limite, sabe, do carro. Tipo assim, beleza, agora se eu fizer tudo perfeito, eu vou achar 3 décimos. Então é mais fácil ele evoluir. Tipo, o Endurance é isso, que quem vai vencer a corrida vai ser o teu parceiro, porque assim, o nível dos pilotos profissionais são muito iguais. A diferença vai ser o teu parceiro, o teu Gentleman Drive, que é o que vai definir. Então você tem que investir nele. Por isso que a gente fica lá, na telemetria, puxando a orelha, dando bronca, que ele é o que vai mandar no nosso resultado, né? Como é que você faz o shakedown? Qual é o checklist ali? Não, na verdade, assim, o shakedown na Cup, que lá tem um padrão, né? Então, normalmente, a gente dá 3 voltas no carro, no máximo. Então, a gente sai, esquenta o pneu uma volta, 2 voltinhas, com o pneu quente, e é isso. Só que lá você já sente. Se a gente tem um volante desalinhado, se o carro tá um lado diferente pro outro para fazer curva, se tem algum barulho no carro, vibração. Porque às vezes os pilotos sentam no carro e não sabem, entendeu? Às vezes não percebem. Não, eu não sei ainda. Então, nessa fase de desenvolvimento não tenho a sua sensibilidade, não vim do kart, não andei com o pneu careca, então me faltou treino, casca. Me faltou casca. É hora de voo. Porque assim, porque o que vai acontecer? Você vai andar no carro bom, porque é sempre... Aí depois que você andar uma vez no carro bom, aí se na outra vez o carro não tiver legal, você vai saber. Tipo assim, você vai ter uma referência. Mudou. Por isso que é bom você ter sempre alguém, primeira vez que for andar no carro, for alguém experiente, porque o cara vai entrar no carro, o cara vai falar, o carro tá legal. Aí quando você andar, você vai andar num carro bom. Tá. Só que em um dia, porventura, você não tá com um coach ou ninguém andou no seu carro, e você falar, o carro tá esquisito. O começo, eu também tive isso, né? No protótipo, a primeira vez que eu andei, os pessoal falavam, não, o Spider é meio traseiro, Aí eu tava andando com o Spider traseiro, e eu achava normal, só que eu não abaixava o tempo. Aí até que sentou o Leonardo Vital lá, que era campeão da categoria na época, aí ele sentou no meu carro. Aí ele falou, esquece, teu carro tá tudo errado, tá muito traseiro. Não ia falar, mas o pessoal falava que é normal ser traseiro, mas não, aí ele acertou o carro, aí eu andei. Aí quando eu andei no carro bom, aí eu fiquei com aquela referência. Aí eu falei, agora eu sei o que é o carro bom. Aí, quando não tava daquele jeito, eu sabia que tinha coisa errada, entendeu? Então, eu criava uma referência. Então, qualquer categoria que você, normalmente, você vai andar, tem uns pilotos que ficam meio enciumados. Não, quero ser o primeiro a andar no carro. Mas eu, particularmente, eu não tenho problema nenhum. Se eu for andar num carro que eu nunca andei na vida, e o cara andar no carro... É bom sair o cara primeiro, porque o cara já tem a referência. Porque às vezes você anda com o carro com uma reação, porque principalmente carro de GT. Carro de GT tem carros que tem tendências. Tipo assim, a Lamborghini tendia de ser um carro um pouco mais arisco, um pouco mais... Ele escapava a traseira mais rápido. A SLS que eu corri no ano seguinte era um carro que empurrava mais à frente. E coisas que não curavam o carro. Era a reação do carro, porque o trecho é mais longo e tal. Então, se você já pega um cara que já andou, já conhece, já encurta o caminho gigante. Mas eu fui criando referências, né? Então, essa do Spider foi a principal, que foi a minha primeira vez que eu andei, penei, não conseguia virar e achava me matando. E no fim, quando sentou o cara Spider, falou, não tem nada a ver, o carro é assim. Aí quando eu saí, eu falei, nossa, é outra vida. Uma grande confusão que eu faço, né? Eu como uma piloto inexperiente ainda, cada vez que a gente anda na pista, é uma pista diferente. Então, às vezes, o carro é o mesmo, mas a pista é diferente. Exato. E aí, tá saindo à frente. Não, tô perdendo a traseira. Muitas das vezes, é a condição da pista. E aí, eu, às vezes, tenho dúvida se é algum problema no carro ou se é realmente a condição diferente. Aí, eu acabo sempre... O que você está achando da pista? Aí, eu acabo trocando com os outros pilotos para tentar me balizar. E aí você falou numa coisa realmente que acontece muito, ainda mais no Paulista. Porque no Paulista anda muita categoria diferente, muita borracha de pneu diferente e às vezes óleo também na pista, né? Eu sei porque eu andei de old stock, eu sei como é. Aí vai ficando um óleozinho e a pista realmente vai piorando. É isso e vai ficando ou vai deixando, né? Vai ficando, né? Você vai ficando mais lisa. Aí você fala, nossa, de manhã eu virei 1 segundo mais baixo, agora não vira mais.
Mas muda e o calor, né? Tanto que a gente, que quando se tá nas categorias mais profissionais, cara, eles ficam de olho demais na temperatura de pista, porque muda. O calor muda a reação do carro, a aerodinâmica do carro. Os Fórmula 3, então, é absurdo a diferença que faz com a pista fria e a pista quente. Então, a gente vai criando um costume. No Paulista, eu sou bem sincero, eu já tinha uma noção que assim, eu falava, que categoria andou agora? Vai ser pior, vai ser esse treino. Já tinha uma noção, que eu falei, eles vão piorar a pista. Mas é muito difícil, você tem que criar muita base, aí o pessoal, mas eu já virei X no dia tal. Aí esquece, não tem nada. Tem que ser o tempo do dia do treino no dia. O carro piorou, mas fui segundo tempo. Então piorou para todo mundo. Piorou, mas eu sou o último. Aí então tem coisa errada. Então a gente acaba criando referência com os outros, porque se piora para todo mundo, né? Tem que piorar para todo mundo. Aí o tempo tem que ser. E aí realmente você acaba tirando um pouco de base dos outros. Porque realmente não dá. Tem coisa que não vai dar para você saber se é do carro ou se é da pista. Na hora, assim. Na hora você não vai conseguir saber. Já que você comentou, você andou de old. Andei. Como é que foi essa experiência? Putz, foi legal. Andei com o Felipe Matos. Logo que lançou a Old Stock, que aí tava toda a galera lá. Nossa, tinha bastante Opala. Eu lembro que eu gostava do pessoal, que os opaleiros, os caras, dá o sangue, assim, né? E tem a categoria, né? E o público, né? Os opaleiros mesmo, eles enchiam a arquibancada lá. E foi legal, ganhamos a primeira corrida que a gente fez, a gente venceu com o Old. Vá. Não, e foi legal que, assim, o carro era muito bom, que eram os grandões lá da Alto Giro, que faz. E aí a gente teve um problema no quali, que largou de último. E ganhamos. O carro era muito bom também. O carro era muito bom. Mas eu gosto, porque eu guiei na terra. Eu pulei um pouco, mas assim, eu nos intervalos, assim, eu brincava, andava na gaiola na terra, kart cross. O kart cross me ajudou muito, até assim, eu sempre gostei de andar na chuva, mas ele na terra me ajudou muito a desenvolver, a pilotar na chuva. O kart cross. Por conta das saídas? Você fica mais sensível. Você fica sensível assim à reação do carro, porque a gaiola, a fórmula tubular, ela escorrega muito mais, então acaba se tornando um pouco diferente demais, vamos dizer. Então você tem que se acostumar mesmo. O kart cross ele é mais grudado, assim, o kart cross é mais grudado no chão, na terra. Uhum. É mais parecido com a chuva do asfalto. Tá. Então, nossa, ele me deu uma escorrega nas quatro, base. Assim. Escorrega um pouquinho mais a traseira, assim. Só que também não anda muito de lado. Porque o pessoal imagina na terra, né? Vou andar de lado, tipo drift, assim. E não é. Não é. Você tem que andar pra frente. Então, você anda, meio que o carro vai deslizando, mas você tem que, ao mesmo tempo, não fica no contra-esterço. Você tá com o volante reto, o carro tá andando meio de lado, mas o volante tá retinho, indo pra frente, sabe? Se você der pé, ele... Vai reto. Aponta e vai. Aponta e vai. Às vezes a lançadinha de traseira é só para entrar na curva, mas a hora de tracionar o carro tem que estar o mais reto possível. E na chuva é isso, principalmente no asfalto. Então me deu uma base muito boa para chuva. Uma base muito boa. O kart cross eu sempre gostei. Eu brinquei. Do que você não andou? Né? Só Fórmula 1? Eu acho que o Stock Car, né, e o Fórmula 1. Mas você andou de Stock Light, você falou que fez. Stock Light eu fiz, eu também. Eu entrei na Stock Light na mesma ideia. Assim, entrei no meio do ano, numa equipe nova, para ajudar a desenvolver o carro. E foi uma crescente. Lá foi mais difícil. Teve bastante coisa para desenvolver. No carro. E, assim, equipe nova. A gente terminou o ano muito bem, vamos falar, o terceiro melhor carro do grid. Só que o começo foi complicado, assim, as primeiras etapas, assim, porque é vibração do carro que fazia perder de reta, botão de push que não funcionava, e vai passando, né? Aí quando passa, um defeitinho desse, mata o final de semana, né? A gente foi descobrir só depois que o push não estava abrindo 100% e vai indo, né? Vai passando o final de semana. Vai perdendo as oportunidades também. De ganhar a corrida total, né? Total.
E as equipes lá estão... Tipo, você pega a KTF, como que é a do meio quilo agora? Motortec, que anda até o Robi, né? O Gabriel Robi, que tava disputando o título. São equipes boas que estão anos lá, né? Então o pessoal já tá tudo, vamos falar, tudo veiaco, né? Do que o carro pode dar defeito. Aí entra uma equipe nova, que lá a Stock em si, né? A Stock Light, a Stock Car, ela não tem treino, né? Assim, é tudo treinos muito curtos. Então, para quem precisa desenvolver do zero, sofre muito. Perde um ano. Tranquilamente perde um ano. Simulador? Não adianta. Assim, o simulador, o Stock Car, eu acho que foi a prova viva disso, que eu acompanhei muito até a Blau na Stock Car, quando trouxe uns engenheiros de fora, que eles faziam muitos testes em simulador e nada funcionava aqui. Porque o Stock Car é totalmente diferente do carro de GT, vamos falar. Se você pegar a Porsche, você vai tirar a suspensão, você vai pegar tudo de uma Porsche, passar para o outro, vai encaixar tudo perfeitamente. Agora, o Stock Car é artesanal. É um carro tubular, é um carro que nem tudo... Tipo, você vai pôr ali e vai estar perfeito. Não é intercambiável. Você tem que ajustar a carroceria, né? Do teu certo. Tem um regulamento, mas você tem que ajustar certo. Então, é muito artesanal. Aí, pro cara pôr isso no simulador, é muito difícil, eu acho. Renan Guerra, que é uma baita história, né? Obrigado. A guerra, ela é igual para todo mundo. Você escolhe que tipo de soldado quer ser. Então, muito obrigada. Obrigada, Renanzinho. Muito feliz em ter você aqui. Gente, por favor, se inscrevam no meu canal, Piloto Fernando Aniceto, e até a próxima. Tchau, tchau.